Bom dia, juniores. Aqui é a tia Vanessa. Como prometido, vamos iniciar a nossa classe agora também no formato online. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de mais um dia de vida. Nesta manhã de domingo, quero que as mais ricas bênçãos de Deus eu desejo sobre a vida de vocês. E nós vamos então orar, agradecendo a Deus por essa oportunidade, para que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações. Oremos. Ó Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade que nós temos aqui de aprender juntos, ó Deus, sobre a palavra do Senhor, sobre como melhor te servir, ó Pai. Agradeço pela vida de cada um desses juniores, para que o Senhor possa colocar no coração deles o desejo de cada vez mais buscar ao Senhor, de aprender da Tua palavra, Pai, e crescer no conhecimento do Senhor. Abençoe a família deles, seus pais, para que seus pais possam acompanhá-los nesse processo de crescimento cristão, para que eles possam, seja pelo culto doméstico ou no acompanhamento das atividades, estarem crescendo junto com seus filhos e assim conduzindo os seus filhos a Cristo. Nós clamamos ao Senhor a misericórdia do Senhor, perdão por todas as nossas falhas e pecados, e que o Senhor nos ajude a crescer cada vez mais no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, juniores? Então, nós temos o grupo lá do WhatsApp, e no grupo do WhatsApp eu já postei lá algumas atividades. Juntamente com esse vídeo, na verdade, vamos postar essas atividades. Então, terá 2 documentos lá no grupo do WhatsApp, um documento em PDF, que será a revisão, uma breve revisão de todas as lições. Nós vamos trabalhar hoje a lição 11, mas tem uma revisão da lição 1 até a lição 10. Depois tem um outro documento em PDF com a lição 11, vem um resumo da lição 11, aquilo que também já tem na revista de vocês. E também vai ter lá as atividades que são atividades extras que vêm do material da revista, né? Então, como vocês sabem, nosso estudo da Bíblia, da Palavra de Deus, nós precisamos dedicar um tempo na leitura da palavra todos os dias e na oração, para que nós possamos crescer no conhecimento do Senhor. A revista que nós trabalhamos é a revista Juniores, Detetives Júnior. E essa revista vocês são como detetives que a cada lição, que tem como título investigação, vocês vão descobrir, então, por meio da investigação, as pistas que são dadas, vocês vão descobrir a resolução de cada mistério, de cada lição. E aqui temos o tema da nossa revista, a solução. E nós já trabalhamos a lição 1, lá na revisão vocês vão ter a lição 1, dúvidas, vamos esclarecer, que fala a respeito do Big Bang, da criação do mundo, a visão do mundo em relação a isso, o criacionismo, né, versus o evolucionismo. Então, vai falar lá da teoria da evolução e vai ter também a questão nossa pautada da palavra de Deus, que é o que a gente crê, né, e acredita no criacionismo, Deus criando todas as coisas e não uma evolução. E na lição 2, investigação, a procura da imagem e da semelhança, vocês vão ver lá também falando dessa questão da criação e de nós termos a imagem e semelhança de Deus ter nos criado a sua imagem e semelhança. Então, quais as habilidades, características que nós somos semelhantes a Deus. Na investigação 3, cara a cara com o espelho, nós vamos ter lá também tratando a respeito dessa questão da imagem e semelhança, mas a questão
do homem, da mulher também, vocês vão ver na lição de investigação, a investigação número 4, igual, mas diferente. Vai falar em que os homens e as mulheres são diferentes, que os homens e as mulheres são iguais diante de Deus. Temos a investigação 5, a lição 5, separados de quem mais nos ama. Então, essa lição trata a respeito do pecado entrando no mundo, né? E como que nós somos separados por meio daquele pecado ali de Adão e Eva, como que nos tornamos separados de Deus. Na lição 6, parece bom, mas é ruim. A questão vai ser tratada aqui, a questão, né, do pecado e algumas coisas que parecem ser boas, mas é ruim. A investigação 7, a única chance. Então, trata sobre o pecado entrando no mundo. A única chance que temos é Jesus. A investigação, a tentação é pecado? E aí vamos ver que a tentação não é pecado, o pecado é você ceder à tentação. A outra lição, que é a lição 10, investigação 9, não há diferença entre grande e pequeno. Essa lição, nós aprendemos essa lição. Algumas lições foram trabalhadas por mim, tia Vanessa, outras para a tia Onaide e outras pela tia Raíssa. Mas nessa lição nós aprendemos que não existe pecado, pecadinho, pecadão. Tudo é pecado diante de Deus. Tudo aquilo que é desagradar a Deus. Teve a história lá, né, de Miriam, teve a história da outra que matou e outra que falou mal de Moisés, né? Então, teve consequências desse pecado. Na lição 10, como voltar a ter amizade com Deus. Então, também trata de como Deus providenciou uma forma de nós voltarmos a ter amizade com Ele. Por causa da ruptura, né? Por causa de ter sido separado por causa do pecado. Então, agora, hoje, nós vamos trabalhar a lição 11, que tem como título Pecador Eu. Na lição de vocês vão ter aí as atividades, inclusive além das atividades que estarão lá disponíveis no grupo do WhatsApp, a revista Suas, na prova do mistério, na revista Suas tem um desafio para vocês fazerem. Eu espero que vocês fiquem atentos a esse desafio e tentem cumprir esse desafio. Esse desafio que consta aqui na prova do mistério, na quinta-feira. Na quinta-feira tem um desafio e como a gente corre-se a semana e no domingo nós já aplicamos tudo da prova do mistério, né? A prova do mistério nada mais é que a leitura diária e algumas atividades. Então, vocês terão a oportunidade mesmo na semana que se inicia hoje, fazer ou mesmo na quinta-feira. E se estejam também se preparando para a lição 12. Então, voltando para a nossa lição, hoje a nossa lição é a lição 11. A lição 11. Pecador eu. Então, nós vamos aprender nessa lição. Vocês vão ter já todos os visuais, as imagens, os slides nas atividades postadas. Vocês vão ver lá que muitas pessoas, elas correm buscam alguns recursos para buscar socorro. Aí a gente pode pensar. Quero saber de vocês, juniores, me respondem aí. Quando a gente está doente, quem que a gente procura? E quando nós estamos com a dor de dente, quem nós procuramos? E quando está numa situação de incêndio, algum lugar está pegando fogo, o que nós fazemos? Então, para cada um desses, nós sabemos, se estamos doentes, nós temos o médico. Se nós estamos com dor de dente, existe um profissional que é o dentista. E quando acontece um incêndio, nós temos então os bombeiros que
vem e apaga esse incêndio, né? Para poder solucionar esse problema. Mas a quem devo procurar por causa do meu pecado? A quem eu devo procurar? A nossa investigação de hoje é sobre isso. E o mistério, então, é justamente esse. A quem devo recorrer por causa do meu pecado? A quem vocês pensam que a gente deve recorrer? Vocês já têm uma experiência, né? Muitos têm uma experiência cristã, né? Já de algum tempo. E quem sabe já sabe essa resposta. Mas nós sabemos que existe uma... Quando Adão e Eva pecou, houve uma separação entre Deus e o homem. Houve um abismo. Vocês vão ver lá na ilustração o homem e vão ver Deus. E um grande abismo, um grande buraco, uma grande separação. Esse abismo, esse buraco separa o homem de Deus. Isso devido ao pecado de Adão e Eva. Então, será que Adão e Eva pecou e continuou assim? Estávamos sem solução? Mas as pistas aqui de a quem devo recorrer quando em relação ao meu pecado, por causa do meu pecado, nós vamos à primeira pista. A primeira pista, as pistas estão aí no material que vocês vão olhar. Frequentar uma igreja. Será que frequentar uma igreja é a solução? Será que frequentar a igreja é a forma de se recorrer? Porque depois que houve esse abismo, essa separação entre o homem e Deus, muitos começam a buscar alguma forma de chegar a Deus. Porque todos nós, juniores, crianças, adolescentes, adultos, todos nós temos alma. E a nossa alma anseia por Deus. Muitas vezes nem percebem isso e não levam isso a sério. Mas a humanidade em si não leva a sério a questão desse grande abismo. Mas, de toda forma, por meio de religiões, por meio de alguma coisa ou outra, eles começam a buscar. Mas será que a primeira pista nossa aqui, frequentar uma igreja, será que é a solução para o nosso pecado? Aí vocês podem abrir a Bíblia de vocês lá em Mateus 23, versículo 5. Lá em Mateus 23, versículo 5, conta-se a história dos escribas e dos fariseus. Quem eram esses escribas e fariseus? Esses escribas e fariseus eram aqueles doutores da lei, das leis de Deus, aqueles estudiosos, eles estudavam a Bíblia, estudavam a palavra, copiavam, também eram copistas, então eles estavam o tempo todo estudando a palavra de Deus. E eles iam frequentemente à sinagoga. Eles estavam sempre frequentes. Na sinagoga, eles sentavam nos melhores lugares. Quando eles andavam pelas ruas, eles procuravam, fazer boas obras para mostrar à vista para as pessoas, para que as pessoas pudessem ver. Seja com boas obras, seja estando frequente nas sinagogas e buscando os melhores lugares e estando sempre frequente. Será? Será que assim, somente ir à sinagoga eles poderiam alcançar o céu? Então, vamos pensar nessa pista. Vocês podem procurar a resposta aí. Mas a Bíblia nos assegura que somente boas obras, somente frequentar os cultos da igreja, somente você, Junior, já ter crescido na igreja, ser filho de crente, crentinho não é. Todos nós precisamos de um dia tomar uma decisão, ter um encontro. Com quem? Com Jesus. Mas vamos lá. A segunda pista. Conhecer o que a Bíblia ensina, mas não colocar em prática. Porque muitos falam, mas eu conheço a Bíblia,
Eu já li a Bíblia toda várias vezes. Ah, eu sou um junior muito esforçado, muito dedicado. Aqui na minha casa tem culto doméstico todos os dias e nós lemos a Bíblia todos os dias e a gente está sempre estudando a palavra e a gente procura guardar todos os mandamentos, tudo que Deus nos pede. Mas será que somente conhecer a Bíblia é suficiente? Nós temos em Marcos 10, 17 a 22, um, um jovem rico. Esse jovem rico conversou com Jesus, porque ele estudava a Bíblia, guardava toda a lei, toda a lei de Deus, todos os mandamentos ele guardava e ele sabia de tudo. E ele guardava todos os mandamentos. Mas quando Jesus falou para esse jovem, então vá e doa tudo que você tem, toda a sua riqueza, e segue-me. O que aconteceu com esse jovem? Ele se retirou, saiu triste, porque ele amava muito a sua riqueza. Então ele achava, né, ele em si, ele sentia que ele guardava todos os mandamentos. Então, mestre, como eu vou fazer para herdar o reino dos céus? Então, ele pensava, esse jovem pensava que, mas a Bíblia nos assegura que, mesmo que você nunca matou, nunca roubou, mesmo que seja uma goiaba, você nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada, mas se você não pratica a palavra do Senhor em sua essência, em tudo que Ele nos pede, e não ter Ele como seu real Salvador, não adianta conhecer toda a lei. E a terceira pista, estar convencido do erro e ficar triste, resolve? Será que vocês acham que quando Judas, que traiu Jesus com um beijo no rosto, ele deu um beijo em Jesus e recebeu aquelas 30 moedas de prata. Depois, ele ficou com remorso. Passou, quando ele viu que ele realmente tinha traído um homem inocente, ele se encheu de remorso. Nós percebemos que ficar triste por aquilo que você fez, somente ficar triste com remorso, isso não resolve, Júnior. Seja para junior, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, todos nós, se nos encontrarmos numa situação em que nós cometemos algum erro e simplesmente só ficar triste porque fez determinado erro ou cometeu determinado pecado, isso não é suficiente. Porque Judas Iscariotes, ele teve remorso, mas ele não arrependeu sinceramente do seu pecado. Porque se ele tivesse arrependido verdadeiramente, Jesus estava pronto, disposto a perdoar. Ele não buscou o perdão de Jesus. Ele mesmo se condenou à morte e tirou a sua própria vida. Mas a quarta pista da nossa lição de hoje, a quarta pista para desvendar o mistério, reconhecer que é pecador, confessar e abandonar o pecado. Será que essa é a pista? O que vocês imaginam? Vamos repetir? Reconhecer que é pecador, confessar e abandonar o pecado. Ao que percebemos, parece que essa pista vai nos dar a resposta. Vamos ver? Na Bíblia, nós temos também uma outra lição na Palavra de Deus, em Atos 16, de 30 a 34. Quando Paulo e Silas, muitos de vocês podem conhecer essa história, quando Paulo e Silas estavam presos ali naquela prisão, e eles cantavam louvores, e aquelas cadeias, as portas da prisão, elas se abriram tudo. Mas Paulo e Silas continuou lá, e todos os
presos e ninguém saiu. E o carcereiro chegou e ficou preocupado e viu que todos estavam lá. E esse carcereiro perguntou, vendo a sua condição, reconhecendo a sua situação de pecador, vendo ali pelo testemunho de Paulo e Silas, que presos louvando ao Senhor, presos com portas abertas e não fugir da prisão. Então, eles, e presos injustamente, né, por perseguição, porque pregava o evangelho do Senhor. Então, esse carcereiro ficou assim, pensando na sua condição. Eu sou um pecador mesmo, um verdadeiro pecador, e eu vejo neles algo diferente. E perguntou para Paulo como ele poderia fazer para ser salvo. E Paulo respondeu, crê no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. E Paulo teve a oportunidade ali de falar para aquele carcereiro, porque Paulo não perdia nenhuma oportunidade, onde quer que ele estivesse, preso, perseguido, mas de compartilhar a mensagem de salvação. E ele viu ali a oportunidade de um pecador, reconhecendo que é pecador, que é a nossa pista, querendo confessar e abandonar. E ele falou, e Paulo pôde, e a salvação de Jesus Cristo chegou à casa desse carcereiro, aquele que prendia ali, né? Cuidava das portas ali da prisão, como um guarda. Então, nós podemos perceber nesta lição, juniores, que a cruz de Jesus é o plano maravilhoso de Deus. Então, Adão e Eva pecou, e na Bíblia fala que, devido a eles terem pecado, nós estávamos separados, conforme vocês já tenham estudado aí os versículos que estão para vocês memorizarem, aprender o conteúdo e memorizar. Vocês viram lá que em Romanos 6:23, 3:23, porque estamos separados, todos nós estamos separados de Deus por causa do pecado. Em Romanos 3:23 fala isso, que o pecado nos separa de Deus. Em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Então, nós vemos que Deus, então, preparou um plano maravilhoso. Qual foi esse plano maravilhoso? Em Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus morreu. Na Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nós temos essa verdade de salvação. Então, este plano maravilhoso de salvação, nós precisamos entender o quanto ele é importante para cada um. Se você, Junior, ainda não entendeu que todos nós pecamos e estamos separados da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, que você precisa entender que se você reconhecer que é pecador, pedir perdão, arrepender dos seus pecados, Jesus está pronto a te perdoar dos seus pecados. E o pecado nós sabemos que é tudo aquilo que desagrada a Deus. Seja você desobedecer o pai ou a mãe, seja você estar com brigas aí com seu irmão ou irmã em casa, ou um parente, algum primo. Várias situações no dia a dia do lar ou na escola, né? Uma briga com um colega, né? Pegou escondido ali uma borrachinha do colega, pegou e não devolveu. Tudo isso é desagradar a Deus. Tudo isso é pecado. Então você precisa entender que você precisa ser um junior diferente. E você precisa ser um filho diferente, um colega na escola diferente, um amigo diferente, um primo diferente. Em todos os lugares em que você estiver, você precisa ser diferente. Você precisa deixar que a luz de Cristo resplandeça na vida das pessoas. Mas primeiro você precisa entender e fazer o convite, falando, Deus, eu reconheço que eu sou pecador. Eu quero pedir perdão por todos os meus pecados.
Quero que o Senhor entre na minha vida e transforma. Quero te servir. Quero que o Senhor conduza a minha vida. Eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. E eu quero ser um junior diferente. Um junior que leva a sério servir ao Senhor. Ler todos os dias a tua palavra, orar e buscar de maneira prática, não como aquele jovem que conhecia e não praticou, que amou mais a riqueza, mas de maneira prática no seu dia a dia, provar que você é um verdadeiro cristão. Um junior que brilha, que resplandece a luz de Cristo, onde quer que você esteja, amando a todas as pessoas por igual. E quando nós recebemos Jesus, este amor tão grande de Jesus transforma as nossas vidas. E quando Ele transforma as nossas vidas, nós somos desafiados. Todos aqueles que têm Jesus no coração são missionários. Têm uma missão, uma tarefa importante, imprescindível, inadiável e urgente de falar de Jesus, de falar desse plano de salvação para todas as pessoas que você tiver contato. Então, entenda o quão importante é você entender que Jesus se tornou a ponte, mas para nos dar a salvação. E você é um instrumento para levar esta mensagem de salvação aos seus colegas, ao seu amigo. Então, nós temos lá na lição, né? Nós temos lá na lição lá o mistério. E agora a resposta, o mistério que foi a quem eu devo recorrer em relação ao pecado. Esse mistério está desvendado nessa quarta pista aqui. E então eu devo recorrer a quem? Devo recorrer a Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu na cruz para nos salvar. Então, espero que vocês entendam quão urgente é você ter certeza hoje da sua salvação, ter certeza hoje para onde você vai. Vivemos um tempo aí de uma pandemia do coronavírus, tantas pessoas ficando doentes, tantas pessoas perdendo as suas vidas. Será que essas pessoas estavam preparadas para se encontrar com Cristo? Será que essas pessoas realmente estavam prontas? Tinham convicção da salvação em Cristo Jesus? Será que alguma dessas pessoas que estão doentes ou que morreram, sejam no Brasil ou no mundo, teve contato com a gente ou com outros cristãos que não falaram de Jesus para essas pessoas? E deixaram essas pessoas, e hoje algumas pessoas morrendo, e nós não falamos, não compartilhamos a mensagem do Evangelho. Sei que a gente tem estudo, escola, né, para vocês têm as atividades da escola, agora estão paradas, mas vocês têm muitas atividades. Mas essa é a atividade principal, é a tarefa mais importante, é você ganhar almas para Cristo. Então, que você entenda essa missão. Espero que vocês estudem as lições, façam a atividade. Você sabe que na revista lá tem várias atividades para vocês preencherem. Peço que vocês tirem foto e mandem que vocês responderam as atividades. Manda para mim também foto de que vocês fizeram as atividades que eu enviei no grupo. Então, espero em Deus que vocês possam entender o quão importante é terem Jesus como Salvador, para que vocês realmente possam fazer e cumprir a missão. E aí, nós trabalhamos o plano de salvação no culto infantil, no domingo à noite, aí na Igreja Batista Central. E eu vou relembrar aqui, por meio de uma música, os corações, esses corações aqui, que tem as cores do plano de salvação, né? Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas nós sabemos que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Jesus verteu um sangue precioso na cruz por nós. Afastar um pouco, que o coração é bem grande. E com Jesus no coração, nós temos, então, o perdão dos nossos pecados.
A Bíblia fala que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E na sua palavra, na palavra de Deus, nós temos uma garantia de que aqueles que verdadeiramente creem em Jesus Cristo vão para o céu representado aqui nessa cor amarela, nas ruas de ouro e de cristal. E todos nós, quando aceitamos Jesus, nós temos que crescer, representado por esse verde aqui, crescer como uma graminha cresce, nós devemos crescer no conhecimento do Senhor, no estudo da sua palavra. Então, juniores, vocês receberam também esse coração, vocês receberam em forma de chaveirinho, e nós cantamos esta música, né? Vou cantar a música aqui para vocês, que vocês podem aprender, cantar, ensinar para seus colegas e usar para vocês evangelizarem. Aqui o coração, né, todo sujo de pecado, você pode explicar, né, para a pessoa, para o seu coleguinha, olha, quando nós pecamos, desobedecemos o nosso pai, fazemos isso, isso é pecado, isso desagrada a Deus, o pecado aqui desagrada a Deus, e deixa o nosso coração sujo, e Deus fica triste com isso. Mas só que Deus preparou, enviou Jesus, e você vai explicando, enviou Jesus para morrer por nós, que é representado pela cor vermelha. E aí o nosso coração fica branquinho, alvo, branco mais que a neve, alvo é branco. E aí você fala que para nós está reservado ruas de ouro, de cristal e o céu para aqueles que querem servir a Jesus. E você pode cantar essa musiquinha. Eu vou cantar a musiquinha aqui para vocês. É assim. O meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. Vamos cantar mais uma vez para vocês aprenderem e poder falar para o coração dos seus colegas do amor de Jesus. Estou aqui aprendendo, né, a fazer vídeos online. Vocês receberam este chaveirinho. Lembram que vocês receberam? Então, vocês podem fazer mais deles e usar para falar do amor. Aqui vocês podem falar, não é um coração sujo, é na cor preta, mas vocês podem falar que quando nós temos um coração cheio de pecado, nosso coração está nas trevas do pecado. Há o plano de salvação para eles e falar. O meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna ganhei. Vamos orar? Oremos. Ó Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui para aprender do Senhor, para aprender da Tua palavra. Ó Deus, aqueles juniores que ainda não conhecem o Senhor como um salvador da vida deles, que eles ainda não fizeram essa oração de decisão, seja e qualquer pessoa que ouvir, que assistir esse vídeo, Pai de amor, que ainda não se entregou, não entregou sua vida ao Senhor, que não perca tempo, Pai, porque eles não podem partir dessa vida sem ter Jesus no coração, sem garantir o seu lugar ali no céu, Pai. Tenha misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Obrigada porque o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz por nós, mesmo sem nós merecermos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, juniores? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. A lição que vocês devem estudar é a lição 12. Um abraço.